Hello guys, how have you been? I hope everything is fine with you, all right? So let's keep studying here English focused on your field. Lembrando, field, né, pessoal, é área, campo, área de atuação, etc. Né? Então, o que eu basicamente disse aqui para vocês? Vamos continuar estudando, focando na sua área de atuação, no caso de vocês, no inglês médico. Tá? Espero que vocês estejam gostando do curso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês sabem como entrar em contato conosco. Vocês têm, né, o meu Telegram, vocês têm o meu WhatsApp, vocês têm todas as nossas redes sociais, vocês têm o e-mail do DM Linguagens, enfim. Tá, pessoal? O que vocês precisarem, por favor, entrem em contato. Dúvidas, sugestões, críticas, enfim, tá? Pode criticar, não tem problema. A gente procura sempre, né, encarar as críticas de uma maneira produtiva, que ela venha a ser uma crítica que faça com que a gente melhore sempre o curso para você. A ideia é essa, tá? Então fique bem à vontade. Pode me mandar mensagem no WhatsApp, prof, olha só, pode fazer dessa forma, pode fazer dessa forma. A gente vai sempre adaptando e moldando, claro, né? Que a gente tem um esqueleto do curso que a gente acaba né, enraizando nele, tá, pessoal? Partindo sempre dele, mas, claro que a gente pode fazer algumas modificações de acordo com as necessidades de vocês, tá bom? Então, fiquem bem à vontade. Pessoal, seguimos aqui, então, na unidade de número 2, Unit 2, tá? Que nós já começamos a trabalhar previamente. Nós vimos, então, aquela primeira parte ali, o grammar, tá? Na verdade, nós relembramos, né, aquilo que eu já tinha trabalhado com vocês no primeiro momento, algumas estruturas do Simple Present, frase afirmativa, frase negativa, frase interrogativa, como é que a gente faz, né, a construção de algumas frases no Simple Present, tá, com a terceira pessoa do singular, he, she ou it, lembram disso? Que a regra geral diz que a gente vai adicionar um Szinho ao final do verbo, né? Porém, nós temos aquelas particularidades. Se o verbo terminar em Y, a gente vai ter que analisar se o que vem antes do Y é uma vogal ou uma consoante, porque se for consoante, a gente tira o Y e coloca IES. Todavia, se o meu verbo terminar em Y e for precedido por uma vogal, então somente o Szinho. Tá? Nós vimos também aqueles verbos terminados em O, CH, X, SS e SH no Simple Present para a terceira pessoa do singular. He, she ou it vai pedir o quê? Um ES. É o caso do go, né? Que fica goes. Eu digo, I go to the beach every Sunday, mas she goes to the beach every Sunday. Lembrem disso, tá? Então, she goes. I go, she goes. You go, he goes. E assim vai. Bom, she goes to the hospital. Vamos imaginar que estamos falando de uma nurse, enfermeira, né? Então, the nurse goes to the hospital every day. Então, the nurse goes to the hospital. Pode ser, lembra que nurse é um substantivo neutro, tá? Em inglês, serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, poderia ser o enfermeiro. Aí, de repente, alguém perguntaria, mas Marques, como é que eu vou distinguir se é enfermeiro ou enfermeira? Pelo contexto. O contexto vai te mostrar. Alright? No problems. So, let's continue here, guys. Vamos continuar. Então, a partir do seguinte, deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, pessoal, nós vamos continuar aqui a partir da leitura do reading hoje, tá? Deixa eu só dar um zoom um pouquinho maior aqui para vocês. Então, pessoal, vamos lá. Vamos continuar aqui a partir da leitura, tá? Do nosso texto, que está ali, ó, no item C do material 2, da unidade 2 de vocês. Lembrando, ainda estamos na unidade 2, que trabalha com professional caring. Então, já vamos aproveitar aqui, já vamos começar as nossas anotações, tá, gente? Deixa eu pegar aqui um marcador. Beleza, vamos lá. Olha só, professional caring. Vamos destacar essas duas palavrinhas aqui, né? Professional and caring. So, you could say, Daniel, legal que eu tenho dupla personalidade, né, pessoal? Às vezes eu me trato como Daniel, às vezes eu me trato como Marx, mas tudo bem, a gente vai se acostumando, né? Então, professional is something similar to Portuguese. Very similar to Portuguese, ok? O que eu estou dizendo? Que a palavra professional é parecida com o português, né? Similar, tá? Então, a professional and caring, alright? Professional, you understand, right? Profissional, né? And caring, tá? Pessoal, esse caring aqui, ó, provém do verbo to care, verbo muito importante aí para vocês, tá? Só toma cuidado que aqui saiu muito juntinho, tá? Mas é separado, né? É o to, mas o care. Verbo no infinitivo que a gente já aprendeu também.
O verbo to care, pessoal, ele, como vários verbos da língua inglesa, ele é um verbo polissêmico, tá? Então, ele tem mais um sentido, mais de uma acepção. No caso aqui, a gente está falando, né, de cuidadores, ou cuidado, digamos assim. Então, seria o cuidado profissional, ou cuidadores profissional, tá? Então, o caring, aqui, ó, esse ing, toma cuidado, que a gente aprende num primeiro momento, quando nós estudamos inglês, que o ing ele é um marcador de tempo contínuo. E, de fato, o ing ele é um marcador de tempo contínuo. Eu concordo com isso. Todavia, pessoal, lembrem que esse ing, a forma ing, ela não marca só o chamado gerúndio, né? Que seria o tempo contínuo, fazendo, dançando, pulando, cuidando, por que não? Claro que pode. Tá? É que o ing, ele pode nos trazer ali uma forma nominal, que nós chamamos. Não precisa decorar isso, até porque, de novo, né? A gente está estudando aqui muito mais com foco comunicativo do que qualquer outra coisa. Mas lembrem, tá? Esse ing aqui, ele seria, no caso, o que nós chamamos de noun, que é um substantivo. Então, ele pode substantivar o verbo, tá? Aliás, o ing, ele pode aparecer como adjetivo, ele pode aparecer como substantivo, ele pode aparecer como um substantivo exercendo função de sujeito, de uma oração, tem várias funções. Então, uma coisa que eu queria que vocês já tirassem desde agora da cabeça de vocês, o ing não é sempre verbo em tempo contínuo. Ele pode ser um monte de coisa, vai depender do contexto, tá? Então, se aqui eu tenho antes professional, professional é um adjetivo, tá? Que seria profissional, né? Lembra que na língua inglesa, diferentemente da língua portuguesa, né? Nós temos primeiro o adjetivo, depois o substantivo. Ó. Então, primeiro a gente tem aquela estrutura ali, ó, adjective, and after the adjective, we are going to have the noun. Então, primeiro nós temos o adjetivo, depois nós teremos o substantivo. Tranquilo, gente? Então, lembra, ó, verb to care. What is the meaning of care? Right? Care. Cuidar, tomar cuidado de. Tá? Então, seriam os profissionais que estão envolvidos nessa área, né? Na área, no campo do caring, ou seja, de cuidar, de tratar das pessoas. Lembra que care também pode ser tratar, pode ser tratamento, etc. Tá? Marquês, olha só, eu lembro de uma música, tá? Até uma música mais contemporânea, tá, pessoal? Que a moça dizia assim, ó, eu não lembro quem é que canta, desculpa, tá? Mas ela dizia assim, ó, I don't care. E aí seguia a música. Uma música meio, né, popzinho, digamos assim. Tá? E o que seria esse care aqui? Que ela não trata, ela não cuida, tá? Não, pessoal, é que o care, ele também pode ser o quê? Ligar, no sentido de dar bola. Então, quando tu não gosta de algo, né? Desculpa a expressão ainda meio pejorativa, mas tá se lixando, tá? Pois é, a gente utiliza essa expressão, I don't care, tá? Então, aqui seria uma expressão, né? I don't care pode ser isso também, né? Eu não tô nem aí, tá? Aliás, tô nem aí é uma música também, né? Em português, mas vamos lá, tá? Então, I don't care seria isso, né? Na música, tá? Então, I don't care about you going out with your friends. Imagina duas pessoas num relacionamento, aí uma diz assim, pô, tu fica chateado quando eu saio com os meus amigos. Aí a outra pessoa diz assim, ó, no, I don't care about you going out with your friends. Tá? Então, não, eu não ligo de você sair com seus amigos. Vou até colocar, tá? Isso aqui no nosso quadro branco, nosso quadro de anotações. Colocar essa frasezinha aqui para vocês, ó, tá? Para que você possa ter tudo isso bem bonitinho, bem anotadinho aí no caderno de vocês, tá? Então, ó, I don't care about you going out with your friends. Tá? Tá aqui, gente. Olha só. Então, de novo, por isso que eu falo para vocês, olha como mais uma vez apareceu o ing aqui na nossa vida, né? No going out. E aqui ele não está trazendo a ideia de tempo contínuo. Por isso que a gente tem que entender todo o contexto da situação. A língua inglesa a gente vai aprendendo assim, tá? Claro que eu vou trazendo, como vocês perceberam, eu vou trazendo as regras para vocês, porque a gente vai precisar de um embasamento ali, né? A gente vai precisar de uma base, de um suporte gramatical para nos trazer as construções frasais. Então, eu vou precisar disso, mas não decorem tão somente as regras. Entendo que a língua inglesa, assim como qualquer outra língua, a língua portuguesa também é assim, a gente tem que analisar as coisas a partir de um contexto, tá? Mas essa frasezinha que eu dei ali para vocês do care tá ali, ó. I don't care about you going out with your friends. Seria justamente isso, né? A pessoa está dizendo, eu não ligo, eu não me importo, né, com vocês, com o fato de você sair com os seus amigos.
Alright? No problems? Let's continue. Então, vamos continuar aqui, pessoal. Olha só. Então, no nosso texto, esse texto aqui é um texto justamente que tem o vocabulário que está relacionado com esse tipo de situação, com os profissionais que trabalham nessa área, né? Na área de cuidar de pacientes, das pessoas, etc. Então, nós começamos o texto assim, ó, tá? Tudo bem que depois você terá a tradução junto para você, você vai estar recebendo aí, tá? Aqui nessa unidade, dá uma pesquisada aí na parte de download dos materiais, tá? A parte diz ali reading, translation, tá? Dá uma pesquisada que nós temos a tradução ali para você também. Então, ó, professional caring is based on a foundation of providing support for people in need. Isso aqui é importante também. People in need, as well as promoting their personal growth and development. Tá? Esse development, eu estou falando devagarinho, pessoal, mas no dia a dia eles falam bem rápido, né? Development, vem do verbo to develop, que a gente vai trabalhar um pouquinho com ele. Olha só, o que está dizendo aqui o nosso texto? De novo, tá? O que eu quero de vocês aqui? Eu não quero que vocês decorem tudo desse texto, tá? Eu quero que vocês peguem algumas palavrinhas, porque a ideia do reading, dessa sessão, é essa, é ir mais uma vez municiando-os, tá, de vocabulário, de palavras que vão estar inseridas no campo, na área de atuação de vocês. Essa que é a nossa ideia, tá? Então, eu quero justamente o caring, eu quero providing, eu quero need, eu quero essas palavrinhas que elas fiquem na cabeça de vocês, que vocês lembrem o que são essas palavras. Aí, a partir do momento que a gente tem essas palavras, a gente começa a jogar essas palavras nas construções que nós estamos aprendendo. Simple present, olha, como é que eu poderia utilizar isso aqui numa frase no simple present? É isso que a gente vai fazendo, tá? Então, a gente vai conciliando o vocabulário com a estrutura gramatical que vocês estão aprendendo. Ou seja, de uma maneira, tá? Tentando, né, pessoal, trazer de uma maneira mais natural para vocês a inserção disso aqui a partir de contextos gramaticais e estruturais que vocês estão aprendendo. Tranquilo? Então, olha só. Vamos lá, eu tenho professional caring, que vocês já sabem, né? Tá? Então, seria justamente isso, né? O cuidado, né? O cuidado profissional, por que não? Ele baseia-se, ó, tá? Então, ele é baseado, né? Na fundação, tá? Ali ele diz on a foundation, né? Tá? Na verdade, eu colocaria aqui como ideia, tá, pessoal? Né? Com a intenção, tá? Então, ele é baseado na intenção, na ideia, com a finalidade de providing support. O que seria providing support, Marcos? Providing support é o seguinte, deixa eu colocar aqui do ladinho para vocês, depois eu utilizo ali um notes para a gente colocar mais algumas frases, tá? Provide, ó, providing, como vocês já sabem, vem do verbo to provide, agora saiu bem separadinho aqui, to provide. E o que é to provide? What's the meaning of provide in English, Marcos? Provide. All right. Let's suppose. Do you remember the verb to give? Do you remember? Give. Lembram-se do verbo to give? Pois é, o provide, pessoal, ele é bem parecido com o give, tá? Seria prover, fornecer. Então, olha só, em que se baseia, né, o professional caring? Né? Em providing support, em fornecer, em dar o quê? Support. Marque support. What's the meaning of support? Is support similar to Portuguese? Suporte support é parecido com português? Pode, pessoal, poderia ser o suporte, tá? Poderia ser sim, mas normalmente a gente traduz o suporte como apoio, tá? Mas poderia ser suporte, né? Também pode ser um verbo, tá? Pode ser um verbo isolado. Aqui, providing support seria fornecer um apoio, tá? Mas eu poderia tão somente apoiar, então o suporte também poderia ser um verbo, tá? Então, vamos colocar depois isso aqui em algumas frases também. Ó, a foundation of providing support, então baseia-se nessa ideia, né, de fornecer o quê? Apoio, suporte, por que não? Para pessoas, for people in need. Alright? What is in need? In need, guys, is, let's get an example. Let's suppose I'm not feeling well, all right? I'm not feeling well, and I go to the hospital. Why do I go to the hospital? Because I'm in need of caring, all right? So, né? Qual é a ideia aqui, pessoal? Eu não estou me sentindo bem. Não estou me sentindo bem, eu vou ao hospital. Por que eu vou ao hospital? Justamente porque eu estou necessitando de tratamento. I'm in need. So, Marcos, in need
is the same as necessitar? Sim, tá? Tu estás necessitando, tu estás em necessidade de algo. You are in need, as well as, guys, is an additional conjunction, alright? Então, é uma conjunção aditiva, tá? Não precisa lembrar tudo isso, mas tu precisa lembrar da utilização, né? Do as well as, tá? Então, quando que eu utilizo as well as? Quando eu quero adicionar uma coisa, que não é só aquilo ali, é aquilo ali, assim como tal coisa. Então, vamos de novo, o professional care, ele não se baseia tão somente nessa ideia de dar apoio, tá? É de dar apoio a pessoas necessitadas, assim como, tá? Assim como, e aí vem a segunda parte, né? Promoting their personal growth and development, tá? Assim como fornecer a essas pessoas, né, um personal growth. What's the meaning of growth, Marx? Let's write here. Just a minute, guys. Let me write here for you. Okay. What is personal growth? I'm going to write in this part for you, all right? What's the meaning of growth? Growth comes from the verb to grow in English, all right? So to grow is the verb, all right? Growth is a noun that comes from the verb, all right? Então, growth é o noun, é o substantivo que vem do verbo to grow. But what is the meaning of grow? All right, let's try to explain in English, okay? Let me get here, okay. So, guys, let's imagine we have here, I don't know, a baby, okay? This is my baby. Oh my God, Mark, it's all right, okay. Just imagine, use your imagination, all right? This is a baby. So, after some time, this baby becomes a little girl, all right? This little girl, very good, okay? Marcos, come on, your draws. Marcos, os teus desenhos são horríveis. I know that, all right? But don't worry, just use your imagination. Focus on the word to grow, okay? So, baby, girl, and then this girl becomes a woman. A woman. So, a very beautiful woman. All right, guys? So, what happened here is the same girl, the same, é a mesma pessoa, all right? The same person. Here, she was a baby, all right? A baby. Then, here she is, let's suppose, she's 15. No, not 15. 10 years old. She's 10. And here, she's 25. So, what happened to this person? She grew up. Yeah, all right. She's growing. Do you understand? This is to grow. Marques, let me see if I got it. To grow is the same as crescer. Yes, that's it. All right? And growth is the noun. Se grow é o verbo crescer e growth é o substantivo, vai lá, qual seria o substantivo relacionado ao verbo to grow? Muito bem, né? O growth, que é o crescimento. Tranquilo? Então, essa parte do professional caring, ela baseia-se não só, né, em fornecer apoio às pessoas com necessidade, mas também, né, pessoal, em promover o seu o quê? Crescimento pessoal e desenvolvimento. Development is desenvolvimento. Development comes from the verb to develop. The verb to develop. All right, guys? And develop in English is desenvolver-se, tá? Ou desenvolver algo. All right, so let's get an example with develop or development, okay? Let's get here. I'm going to write here for you. Just a minute, please. Here you are. Take a look. Guys, I have here, the rapid development of Helen's mind is beautiful to watch.
So, the rapid development of Helen's mind is beautiful to watch. Take a look. What I'm saying here, rapid é rápido, tá? Bem parecido com o português. Não é muito utilizado, né? Marques, o utilizado não seria fast? Aqui pode ser também, the fast development, sem problema, tá? Então, the rapid development of Helen's mind is beautiful to watch. O que eu estou dizendo? Que o desenvolvimento rápido da mente, né? Da mente ou dos pensamentos, por que não, da Helen, tá? É bonito de se assistir, tá, gente? Então, development é desenvolvimento. Lembrem disso, tá? E develop é desenvolver-se, tá? So, depois, pessoal, seguimos no nosso texto, tá? Até aqui tranquilo, pessoal? Muito bem. Olha só, o que eu vou fazer agora, tá? Eu sei que você tem todo esse material, acredito eu que você esteja fazendo as anotações aí também, só para o nosso quadro aqui, digamos assim, não ficar muito bagunçado, eu vou apagar, tá? Essa partezinha e vou seguir com outras anotações. Você pode, tá? Tirar um print da tela, se você quiser, para ir anotando depois, sem problema algum. Fechou? Então, vamos lá. Seguimos. Deixa eu apagar aqui, por favor. Vamos lá. Aqui, gente, olha só. Então, indo para a próxima parte do nosso texto. This can mean progressing... this can mean progressing from a position of a physical and or emotional health challenges to a position of wellness. Então, vamos lá, de novo, né, pessoal? Estou destacando só algumas palavrinhas aqui para a gente focar, então, nesses vocabulários, tá? A gente começa ali, ó, com aquela expressão can mais o mean, tá? Can mean. Essa palavrinha aqui você já viu bastante comigo, porque eu pergunto toda hora para você, né? What's the meaning of? What's the meaning of? What's the meaning of? Lembra? Né? Qual é o sentido? Qual é o significado? Então, mean, você já sabe o que quer dizer. Tá? O can, pessoal, ele é um verbo que nós chamamos de verbos modais em inglês. Ele é um verbo auxiliar. Só que por mais que ele seja um verbo auxiliar, ele nunca vai aparecer sozinho, tá? Ele vai aparecer sempre com outro verbo, que vai ser o verbo principal. Ele já traz um valor semântico inserido. Tá? Como assim, Marcos? Ele já vai te trazer uma ideia de habilidade, uma ideia de capacidade, uma ideia de permissão. Tá? E são justamente essas ideias aqui que o can vai trazer. O can, ele pode trazer uma ideia de possibilidade, uma ideia de capacidade ou uma ideia de permissão. Mas aí vem a pergunta. Marques, how do I know if can is meaning permission, possibility or capacity? Então, Marques, como é que eu vou saber se o can ele está me trazendo uma ideia de possibilidade, capacidade ou de permissão? Pelo contexto. The context. The context is the most important thing for you. Okay, guys? In this case, in our text, he's saying, this can mean progressing. Tá? Então, ele diz que isso pode, claro, ele não está permitindo significar. Ele não está trazendo uma capacidade de significar. Ele está falando de uma possibilidade, né? Então, ó, que é a mesma coisa que é possible. Right? It is possible to mean. So, it can mean, this can mean progressing from a position of. Então, isso pode significar o quê? Claro que, pessoal, de novo, tá? A gente está recém começando o nosso curso. Então, a minha ideia aqui, de novo, é fica focado mais no vocabulário. Lembra? Growth, personal growth, support, caring, professional. Essas palavrinhas aqui são as palavrinhas básicas para a gente nessa lição. Tá? Eu quero isso de vocês, eu quero ir aumentando o vocabulário. Depois, mais além no nosso curso, a gente vai trabalhar só com os verbos modais. Só com can, could, may, might, should. Então, não te preocupa com isso agora, tá? Eu não quero que você saiba fazer toda a construção frasal aqui. Não. Lembra, a ideia do reading aqui é a gente pegar esses vocabulários. E aí, esses vocabulários já estão inseridos dentro de um contexto. Por isso que eu estou trazendo toda a explicação do contexto para vocês, tá? Não que você tenha que decorar todo esse contexto. Mas essas palavrinhas que eu estou marcando, por favor, já vamos colocando, né? Inserindo-as no nosso dia a dia, no nosso trabalho aqui, porque vai ser importante, tá bom? E claro que eu vou fazendo e municiando isso para vocês também. Bom, pessoal, então vamos lá. Ó. This can mean, isso pode significar, né? Progresso de uma posição, ó, física, physical, bem tranquilo, né, pessoal? Ou emocional, né? E ou emocional, tá? Ó, então, isso pode significar, gente, ó, uma posição, né, um progresso, né,
tá? De uma posição física e ou, né? E aí, ali, ó, tem uma expressão um pouquinho maior que é emotional health challenges, tá? Pessoal, lembra o que é health? Yes. What's the meaning of health? This is very important for you. Health. Saúde, né, gente? Saúde, tá? Então, ó, lembra que aqui, pessoal, a gente tem aquele TH ali no finalzinho. Isso aqui em inglês é um som bem específico, tá? Que a gente chama de TH sound, alright? Ó, is th. You put your tongue in the middle of these two teeth and you say th. It's not f, it's not t, no. Alright? It's not health. No, it's not health. It's not health. No, it's health. Ah, tá entendendo? Eu sei que é meio estranho eu ficar explicando dessa forma, mas Marques, olha só. Vamos lá. Se um dia eu for para os Estados Unidos, tá? Para a Inglaterra, sei lá, qualquer lugar que tenha como língua materna, língua inglesa, tá? Qualquer um desses países. Tá? Eu estou pegando aqui Estados Unidos e Inglaterra porque são as duas referências maiores para a gente quando a gente fala em língua inglesa. E daqui a pouco eu falar health, somzinho de F, né? Health challenges. A pessoa vai me corrigir, olha, pessoal, pouco provável, tá? Ela vai entender pelo contexto o que tu estás falando. Mas, de novo, né? Como a nossa ideia é sempre buscar a melhor pronúncia possível, tá? Lembrem desse somzinho, ó. Tanto é que tem algumas palavrinhas, ó, chega a ficar feio, né? Quando a pessoa fala assim, ó, por exemplo, a palavra thousand, né? Que significa 1000, né? A thousand words, né? Então, 1000 palavras, né? Olha só, thousand, alright? Não é thousand. I have $1,000. Não, não é I have $1,000, tá? I have $1,000. Alright? Ok, guys? Então, ó, health challenges, né? Emotional health challenges seria o quê? Challenges, desafios, né? Então, os desafios da saúde emocional. Emotional health, né? Saúde emocional. To a position of wellness, tá? O que é wellness, pessoal? Essa palavrinha é bem importante para vocês. Wellness is when everything is good. I feel great, I feel good, I feel healthy. This is wellness, alright? Wellness seria bem-estar, tá, pessoal? Nosso bem-estar. Alright? Bom, pessoal, seguimos aqui, tá? Você não te preocupa, você não está sonhando nem nada. Eu realmente mudei aqui, tá? A nossa tela para que fique um pouquinho melhor para você, tá? Então, nós temos mais recursos aqui. Então, vamos lá. Olha só, nós paramos então, né? Ali no Health Challenges to a Position of Wellness, tá? Seguindo, pessoal, no nosso texto diz assim, ó, earlier in this chapter, ó, já vamos destacar aqui o earlier, tá? Porque tem o sufixo ER. Isso aqui depois, pessoal, a gente vai trabalhar em outro momento, tá? O sufixo ER, ele é um sufixo formador, tá? Dentre outras coisas, tá? Do grau comparativo de adjetivos, tá? Grau comparativo de superioridade. Então, a gente sabe que early, ó, early significa, what's the meaning of early? Do you remember? What's the meaning of early? Early is cedo. Yeah, early, cedo. Alright, guys? So, but here is earlier, tá? Earlier seria mais cedo que, tá? Claro que pelo contexto aqui a gente não diria mais cedo nesse capítulo, até poderia dizer, não tem problema, tá? Mas seria previamente, né? Previamente, anteriormente, né? Então, previamente nesse capítulo, we reviewed, ó, só em termos de curiosidade, não vamos trabalhar com isso aqui hoje, tá? Não vamos trabalhar com isso, mas a terminação ED, né, pessoal, mais um sufixo, lembra? Então, o ED, ele é normalmente formador do simple past, tá, pessoal, de verbos regulares, mas depois falaremos disso, tá? Como vocês viram ali, né, pessoal, esse texto ele vem de um artigo, né, que nós tiramos justamente para trabalhar aqui algumas questões de vocabulário com vocês, tá? Então, ele está dizendo ali, né, que previamente nesse capítulo, não que nós tenhamos trabalhado isso, tá? Mas do artigo em questão, né? Nós vimos a definição de saúde, health, and discover that it includes
the biological, psychological, sociological, and spiritual aspects of a person's lived experience. Então, o que eu quero de você são essas palavrinhas, esses vocabulários, que você perceba que aqui a gente está dizendo que a saúde, ela também inclui aspectos biológicos, psicológicos, sociológicos e espirituais. Ou seja, tá? Eu quero, na verdade, isso aqui de você, ó, esse it includes. Percebam que o it aqui, pessoal, ele está no lugar de health. Certo? Muito bem, porque se eu tiro o nome, o substantivo health, que é a saúde, e coloco no lugar, né, um pronome, eu poderia colocar he? Não. Eu poderia colocar she? Também não. Porque he é gênero masculino, she é gênero feminino, pessoas, seres animados. Health não é um ser animado, então a gente vai utilizar a terceira pessoa do singular a partir do pronome it. E aí o que aconteceu? Ao invés de falar que health, ó, health includes biological, sociological, psychological, etc. Ao invés de colocar health, a gente colocou o quê? O pronome it. Percebam mais uma vez o que aconteceu? Verbos no simple present, terceira pessoa do singular. O que a gente faz para a terceira pessoa do singular? He, she ou it, adiciona um Szinho. Então, se eu tivesse o include com a pessoa I, por exemplo, I include exercises in my daily routine. I include. You include exercises in your daily routine. But he includes. Do you remember? Então, lembram disso, pessoal? Olha só. É de extrema importância, né? Deixa eu colocar um textinho aqui para você. Olha só. Se eu tivesse assim, ó, só para a gente comparar sempre, tá? I include exercises in my daily routine, tá? Mas se ao invés de I fosse he, aí seria he includes exercises in his daily routine. Alright? Tá aqui, gente. Então, percebam, olha só, né? Nós temos ali I include exercises in my daily routine, but he includes exercises in his daily routine. Ok, guys? No problems. Let's continue. Bom, continuando então, tá, pessoal? Então, ele diz ali, né, que a saúde inclui tudo isso, né? Os aspectos biológicos, sociológicos, etc, tá? Bom, percebo que aqui no texto, ó, segue falando assim, ó, health also includes, mais uma vez, ó, só que agora ele tirou o it e colocou no lugar health. Por quê? Porque health é uma terceira pessoa do singular. I include, you include, but health includes. Health includes the element of environment. Né? Então, ele diz que a saúde also includes. What is the meaning of also, guys? Also is the same as to. The same as to. So, for example, let's write here for you, just to make it faster. Daniel is Colorado. Or no, let's suppose Daniel is a doctor. I'm not a doctor, but let's suppose Daniel is a doctor. Okay? You are a doctor too. All right? Or you are also a doctor. All right? Just let me put another color here. All right. Okay. So, guys, take a look. You have here, Daniel is a doctor. Okay? You are a doctor too. All right? You are a doctor too is the same, equal, all right, is the same as you are also a doctor. Ok? Do you understand? Então, gente, olha só, o also is the same, é a mesma coisa que to, all right? And to you understand, ok? Né? Let's suppose you are Colorado, all right? You root for Inter, the best team in the world, ok? So, you are Colorado. I am Colorado too. Or, I am also Colorado. Então, o que acontece? O to e o also são sinônimos, tá, pessoal? A diferença é que o to, ele vem lá no final da oração. Já o also, ele vai vir no
meio da oração ali, tá? Normalmente depois do verb to be, se for o verb to be, evidentemente. Se não for o verb to be, ele vai aparecer antes do verbo, tá? Mas isso a gente vai discutir depois. Eu só quero o sentido por enquanto. Also is the same as to. Alright? No problems. A gente está dizendo assim, ó, que a saúde também inclui os elementos do ambiente, né? Environment. Environment is the same as ambiente, alright? Environment, né? That's the meaning, sorry. That's the meaning of environment. Factors can help or hinder an individual's ability to meet everyday challenges and enjoy quality of life. So let's go step by step. Let's understand this part. Pessoal, olha só, o que ele está dizendo então, né? Estava falando ali da questão do ambiente, por quê? Porque são fatores que can help. Help é uma palavra que já está inserida, né, no cotidiano das pessoas. Isso aqui é uma coisa que você vai fazer direto, né? You're going to help patients. So, and can, do you remember that can indicates a possibility? Possibility. Okay, guys? So, can indicate a possibility. Sempre vai indicar a possibilidade, Marx? Não. O can pode indicar um monte de coisa, tá, gente? Nesse contexto aqui, seria uma possibilidade. Então, tá dizendo assim, né? Fatores que podem ajudar, can help, tá? Or hinder. Can you repeat, please? Hinder. Yeah, what's the meaning of hinder? Hinder is to difficult something, to make it difficult. Make something difficult. Make something, difficult. All right, guys, this is hinder. Marques, aquele STHG é a abreviação de something? Yeah, that's it, okay? Make something difficult. This is to hinder, all right? Let's get an example, all right? Vamos colocar aqui, tá, pessoal? Olha só. She wasn't certain. She wasn't certain why her chest felt tight enough. Why her chest felt tight enough to hinder her breathing while all right, guys, so take a look. We have this whole sentence here, all right, just for you to understand what is the meaning of hinder. Remember, hinder is the same as to make something difficult, all right? So she wasn't certain, so she wasn't certain why her chest. Daniel, what is the meaning of chest? This is your chest, all right? This part of your body is your chest, all right? So she wasn't certain why her chest felt tight, all right? Tight. This is tight. Daniel, I didn't understand. What is the meaning of tight? All right, let's suppose if I cannot close this coat, this is a coat, all right? If I cannot close it, it's going to be tight, all right? Do you understand? So that's the meaning of tight. Marques, let me see. Tight is apertado. Yeah, that's it. Então, o que ela está dizendo aqui, pessoal? Que ela não estava certa porque ela estava sentindo, né, o peito dela, o que apertado, né, esse aperto no peito. Tá? Ó, e tight enough, né? Apertado o suficiente para to hinder her breathing. Ou seja, que dificultava justamente a sua breathing. This is breathing. Okay? The verb is to breathe.
Alright? This is to breathe, alright? And the noun is breathing, alright? Remember? Breathing is a noun, tá? Essa palavrinha a gente já falou bastante, né, pessoal? É o substantivo. Então, breathe é o verbo respirar, breathing aqui, tá? É o substantivo, né? É a respiração. Então, ó, perceba, ela estava sentindo um aperto tão grande no peito que dificultava, né, a sua respiração. Alright, guys? No problems. So, health also includes, voltando aqui, ó, tá? Nessa partezinha aqui, ó. Health also includes the element of environment factors that can help or hinder an individual's ability to meet everyday challenges and enjoy quality of life. Pessoal, o que seriam everyday challenges? Lembra o que é challenge? Challenge pode ser o verbo e pode ser o substantivo, né? Tá? O verbo seria desafiar, né? E o substantivo, challenges, os desafios. De novo, tá, pessoal? Eu não estou esperando de vocês, até porque nós estamos no curso básico 1. O que eu quero? Eu quero só movimentar um pouquinho o cérebro de vocês com vocabulário. Então, aqui, ó, palavras importantíssimas que a gente viu até agora. Health, lembrar de health. Psychological, biological, sociological, factors, environment, challenges, everyday challenges, breathing, chest, alright? So, this is what I want from you for now, ok? Então, para, né, a habilidade de meet, né, encontrar ali os desafios do dia a dia and enjoy quality of life, e usufruir de qualidade de vida. Aliás, enjoy, tá? Lembra desse verbo aqui? Enjoy is very important, alright? Enjoy, curtir, usufruir, aproveitar, né? And quality of life. Quality of life is very important, okay? Why? You are going to be a doctor, you are going to be a nurse, you are going to be a person who works in the health environment. Então, você vai ser um médico, você vai ser uma enfermeira, você vai ser uma pessoa que vai trabalhar no meio da saúde. Se você for uma pessoa que trabalha no meio da saúde, você está justamente querendo proporcionar às pessoas, dentre outras coisas, né? Tá? Claro, né? Você também está querendo nos proporcionar o quê? Quality of life, alright? Vamos continuar aqui, então, a nossa unidade 2, a parte de reading, pessoal, trabalhando um pouquinho a leitura, vocabulário, etc, tá? Então, seguimos aqui agora, né, nesse parágrafo do According to International Council of Nurses, ICN. Aliás, tá, pessoal, olha só, no áudio que vocês têm, né, que traz justamente a leitura, o software que nós utilizamos é um software que traz ali justamente, né, a fala de nativos. Às vezes, quando vem essas abreviações, essas siglas, às vezes eles leem na íntegra, tá, como se fosse INC. Se eu não me engano, até no áudio desse material tá assim, INC, né, uma coisa assim, tá? Mas é ICN, tá? Evidentemente. Então, é só porque é um problema, né, da plataforma que, né, a leitura acaba não saindo, né, dessa maneira. Mas, enfim. According to International Council of Nurses, tá? Vamos lá. Palavrinha importante aqui, ó, tá? Para você que está aqui estudando com a gente, lembra. What's the meaning of nurse? What's the meaning of nurse? You know very well. What is the meaning of nurse? Enfermeiro, enfermeira, né? Lembra que isso aqui tu pode utilizar para gênero masculino ou para gênero feminino. Então, pode ser he or she. Então, she is a nurse, he is a nurse, ok? Very good. Mesma coisa que doctor, né, pessoal? He is a doctor, she is a doctor, né? Então, a gente tem uma variação, né, no gênero ali do substantivo em português, mas em inglês não tem. Bom, então, nurses have 4 responsibilities. Então, olha que legal, tá falando aqui das responsabilidades dos nurses, ou das nurses, né, dos enfermeiros e enfermeiras. Primeira responsabilidade aparece ali, ó, preventing illness, restoring health, alleviating suffering, and promoting health. Olha a palavra health aparecendo aqui bastante de novo, né, pessoal? Tá? Então, quais seriam as 4 responsibilities, né? Então, as 4 responsabilidades das enfermeiras. Preventing illness, tá? Illness is similar to sickness. Alright, guys?
So, illness is similar to sickness. Então, illness poderia ser traduzido como doença, assim como sickness também pode ser traduzido como doença. Depois a gente vai falar mais, né, dessa questão de illness, sickness, as diferenças, tá, pessoal? Então, ó, prevenir as doenças, restoring health, né, restaurar a saúde, alleviating suffering, aliviar o sofrimento e promover saúde, né? Aí tem ali, né, ICN 1975, né? Então, né, o International Council of Nurses de 1975 traz essas 4 responsabilidades aí das enfermeiras e dos enfermeiros. Depois ele diz assim, ó, these are the domains of professional caring and they apply to all health professions. Ó, all health professions. O que seria all health professions? Todos os profissionais que estão envolvidos ali na área da saúde. Doctors, nurses, dentists, why not? All right? Dentist, people who are in the medical field, all right? Not only doctors, but all these people. Então, não só os médicos, mas todos esses profissionais, né, pessoal, que estão na área da saúde. Ó, então ele diz assim, ó, que these are the domains of professional caring. Então, esses são os domínios, são as responsabilidades, né, pessoal, quando se trabalha ali, né, com a parte de saúde, né, professional care. Então, seguindo aqui, ele diz assim, ó, pessoal, in the United States and Canada, no problems, we often refer to Gene Watson's theory of transpersonal caring, tá? Acho que aqui a gente não precisa entrar muito, mas, né, eu queria destacar a palavrinha often. Marx não é often, se escreve often, mas não se pronuncia often, tá, pessoal? Esse Tzinho é mudo aqui pra gente, tá? Então é often. Often is similar to usually. Usually. Or regularly. Regularly. Marcus, I don't understand. Can you give me an example? Sure. Let's get another color here. Just for the example. All right. If I write like this, guys, I usually go to the gym. I usually go to the gym. Tá? Deixa eu melhorar esse sozinho aqui. Ó. I usually go to the gym. I usually go to the gym. Instead of saying usually, I could say often. I often go to the gym. So let's suppose I go, I don't know, 2 or 3 times a week. Right? So I go Mondays, Wednesdays, and Fridays. 3 times a week, I go to the gym, I work out. Okay, so I often go to the gym, I usually go to the gym, I regularly go to the gym. Okay? So we often refer to Gene Watson's theory of transpersonal caring. Então a gente normalmente, né, nos Estados Unidos, nós normalmente nos referimos, né, à teoria de cuidado transpessoal, que é, né, a Jean Watson, que é a enfermeira, aquela, né, pessoal, que tem aquelas várias teorias lá, né, em relação ao cuidado humano, tá? Então aqui ele está dizendo, né, é muito reconhecido nos Estados Unidos e Canadá, né? Então nós sempre nos referimos à teoria da Jean Watson, né, desse transpersonal caring, seria, né, um cuidado transpessoal, mas que a gente acaba utilizando bastante em português, quando a gente faz pesquisa sobre ela, tudo é a expressão que eles utilizam é cuidado humano, tá? Mas enfim, aí a gente tem que acabar adaptando de acordo, né, com a língua. Depois, pessoal, she, like others, então tá aqui, né, a nossa Jean, então ela, como outros, né, like others, sees. Olha que legal, pessoal, mais uma vez, take a look, the verb here is the verb to see. What is the meaning of see? See, all right? For example, here, no, this is not a pen, I'd like a pen here. All right, take a look, guys. This is a pen, all right? Can you see? Yeah? You see. Yeah, the ability of vision. You see that. All right, this is the verb to see. Very good. So, I see the pen. You see the pen. But let's suppose my daughter was here with us. Então, vamos imaginar que a minha filha estivesse aqui conosco. Como é que eu diria?
Ela também vê she also sees the pen. She also sees the pen. Então, ela também vê a caneta. Tranquilo, gente? Então, olha só, percebam, mais uma vez, eu tenho mais um verbo aqui, e esse verbo também aparece no simple present. Aí, que legal? I see. You see, but he, she, or it sees. Very good. She sees. Third person singular. Terceira pessoa do singular. Vocês estão vendo como eu estou repetindo bastante isso sempre que aparece, né? Até porque é o nosso objetivo aqui, trabalhar aquelas estruturas verbais que nós já vimos e adicionar algum vocabulário também. Essa que é a ideia, tá, pessoal? Mais uma vez, não te preocupe, eu não quero entendimento de todo o texto. Eu quero mais essas palavrinhas que eu estou destacando aqui para vocês. Tá? Isso é importante. E, obviamente, essa estrutura verbal, que é o simple present. E, olha só, percebam, né? Quando aparece um advérbio, often, usually, regularly, eu já vou destacando também, porque, pessoal, porque esses advérbios aqui são advérbios muito utilizados no simple present. Então, a ideia é justamente essa, que você já vai inserindo, vá pegando essas frasezinhas como modelo, não vá, né, pensando simplesmente nas estruturas fragmentadas, não, vamos pensando assim, I usually go to the gym, tá, se eu quisesse tirar o verbo go e colocar outra coisa, outro verbo, poderia, I usually study. Aí, ao invés de the gym, tiro o gym e coloco o complemento do study, tá? I usually study biology. Então, eu normalmente estudo biologia. E assim vai. Tranquilo? Claro que a gente vai trabalhando passo a passo isso aqui. E depois a gente vai repetir bastante essa parte aqui nos exercícios, tá? Seguindo, pessoal. Então, ela, a Jean, como outros, vê, ó, ela enxerga, ela vê that nursing and medicine have moved from the medical model. Então, ela percebe, né, que a enfermagem e a medicina, elas, né, se moveram, se deslocaram, né, se modificaram do medical model of care, então, desse, né, desse modelo de tratamento médico, to a model, então, para um novo modelo, né, para um modelo that includes, one more time, includes. Why includes? Porque é o modelo, né? A model that includes. Se eu substituísse um modelo por um pronome, qual seria, pessoal? O it. Então, the model includes. Então, o modelo inclui, ó. It includes. Então, ele inclui, né? Ó, valuing, valorizar the transpersonal relationship, né? O relacionamento transpessoal entre, between, caregiver and care receiver, né? Então, ó, o caregiver, aquele que de uma certa forma dá o tratamento, aquele que trata o médico, a enfermeira, etc. E o care receiver, que é o receptor, aquele que está recebendo aquele cuidado, né, pessoal? O paciente. That professional caring is a standard of practice. Né? Então, que o cuidado pessoal ali, ele é um padrão de prática. Aliás, outra palavra que bem importante para vocês, tá, pessoal? Standard. Né? Ó, standard significa o quê? Padrão, tá? O verbo é standardize. Olha que legal, né? Standardize. É até difícil de falar, né? Standardize. Terminação IZE. Ou ISE, tá, pessoal? Poderia ser ISE também, standardize. Marques, qual é a diferença? É que o IZE é a grafia americana e ISE é a grafia britânica, tá? Mas a standardize para os dois é o verbo. E standard é padrão. Então, isso aqui vai aparecer muito para vocês em rotina, né? De hospital, tá? Em rotina ali, daqui a pouco, de seguir determinados medicamentos para uma determinada doença. O padrão é X, o padrão é Y, o padrão é esse. Standard, standard, standard. Remember that word, tá? Lembre-se dessa palavra. Ó, daí, então aqui a gente teria um standard of practice, né? Então, uma prática, né, justamente comum, uma prática padrão de se seguir. E aí a prática, olha que legal, it, ele substituiu practice for it. Então, it includes, olha só de novo, pessoal, o verbo no simple present. It includes compassion, confidence, competence, conscience and commitment, tá? Eu acho que dessas aqui a mais chatinha é a última, né, pessoal? Vamos lá. Então, ele inclui, né? Essa prática inclui o quê? Compaixão, confiança, competência, consciência and commitment. O que seria commitment? What is the meaning of commitment? Comprometimento.
comprometimento. So guys, let's finish this part here of our reading. Então vamos terminar essa parte do reading, um reading um pouquinho mais extenso aqui, né, pessoal? Tá? Mas de novo, né, para que a gente possa ir trabalhando bastante o vocabulário. Então, olha só, ele termina o nosso texto aqui, né, dizendo assim, ó, additionally, a number of theories of healthcare practices support multicultural care. Então, olha só, nós temos assim, ó, que um número de teorias, né, bem parecido com o português até então, of healthcare, né, que seria o quê? O que seria esse healthcare? Você já sabe muito bem, care, cuidar, tomar cuidado de, né? Então, né, os cuidados de saúde, as práticas, né, de cuidados da saúde, support, né, apoiam multicultural care, né? Então, elas já apoiam, sustentam, né, essa ideia, né, do care multicultural, né, gente? Ó, evident in our healthcare philosophy, então evidente na nossa, né, no nosso healthcare philosophy, ou seja, né, na filosofia de cuidados de saúde. This is the belief, né, lembrando, né, pessoal, que aqui, né, nós estamos pegando um artigo de fora, então não é necessariamente a realidade do Brasil, mas enfim, evidente, então, em nosso healthcare philosophy, this is the belief, belief. What is belief? Belief, vou botar aqui, ó, nossa, o meu B saiu qualquer coisa menos um B, né, pessoal? Mas enfim, tá? Belief is a noun. Noun. Substantivo, né? De qual verbo, Marx? O verbo to believe. To believe. Alright? For example, when I say, I really believe that my doctor is the best. Né? Então, eu realmente acredito que o meu médico é o melhor. I really believe that my doctor is the best. Então, percebam, né? Believe é acreditar. Belief is a noun, alright? This is the belief that health professionals require a level of cultural competency. Aqui, pessoal, tomem cuidado, tá? Tem gente que fala competency, né? Competency. Acaba colocando a sílaba tônica ali mais para o meio ou para o final. Mas na teoria, desculpa, a sílaba tônica seria a primeira, tá, gente? Então, competency. Competency. Então, require a level of cultural competency to provide the best care. Ou seja, né, que a crença de que os profissionais da saúde, eles necessitam um nível cultural, né, de competência para prover, né, ou para dar, por que não? To provide, você já sabe. What is the meaning of provide? Provide is the same as give. Very good. The same as give. Alright? This is to provide. So, to provide the best care. A solid understanding, então, né, um entendimento sólido. Understanding here is a noun, right? In this case is used as a noun for the verb to understand. Que você também já viu aí em outros momentos aqui com a gente, né, pessoal? Tá? Ó. To understand. Alright? Comprehend, understand. Alright? So this is the noun. A level of cultural competency to provide the best care. A solid understanding of social cultural practices. Né? Então, um entendimento sólido de práticas socioculturais from around the world, ou seja, né, ao redor do mundo. This knowledge helps, olha aqui, pessoal, mais uma vez, helps with S. Why? Why is it with S? This knowledge, esse conhecimento, esse saber, pessoal, isso aqui é a mesma coisa que it, né? Mais uma vez, então, it helps them. Então, né, essas práticas aí socioculturais, né, e esse nível cultural de competência, digamos assim, ou de competência cultural, ajuda os médicos, né, helps them, não só os médicos, né, mas os profissionais da área da saúde, helps them to provide an additional level of empathy. Então, os ajuda a dar, né, um nível adicional ali de empatia. And promotes, olha só, gente, mais uma vez, promotes. Por que o promotes aqui está com essezinho, ó? Promotes. Se o verbo é to promote, promover. Porque, de novo, a gente está falando do quê? Do conhecimento, né? Do knowledge. Então, mais uma vez, seria
It promotes trust. Trust. What is the meaning of trust? Confidence. Yeah, confiança. All right? Trust, respect, and optimal health outcomes. So let's understand this part, okay? Trust, no problems. Respect, no problems. Optimal health. What's the meaning of optimal? Optimal is the same as great. Great, excellent. This is optimal. There is a word similar in Portuguese, okay? But I'm not going to say. So optimal is the same as great, very good, excellent health outcomes. Daniel, what is the meaning of outcomes? Outcomes, guys, is the same as results. Results. This is outcome, okay? So optimal health outcomes. So the best, all right, very good health results. Okay, guys, no problems. Very good. So, então tá, pessoal, aqui a gente encerra essa primeira parte do reading. Lembrando que até então o que a gente trabalhou aqui? Trabalhamos, né, com a leitura do texto aqui para você. Trabalhamos também com, né, a definição de algumas palavras, utilizamos sinônimos para essas palavras, algumas frases para essas palavras. É de extrema importância que você assista os vídeos aqui mais de uma vez, que você possa parar, repetir as frases, ver o contexto no qual elas estão inseridas. Isso é extremamente importante, tá? Para que você possa aí, de fato, conseguindo memorizá-las de uma maneira um pouquinho mais natural, sem tanta decoreba. Lembrando, não te preocupa com o entendimento total do texto agora. Pensa mais nessas palavrinhas que eu fui destacando no decorrer da leitura, tá? Porque a ideia aqui, mais uma vez, nós estamos no curso básico, e o curso básico é mais reconhecimento de palavras, nessa parte, evidentemente. Por quê? Porque daí depois, à medida que a gente vai avançando, aí sim, as leituras vão ser bem mais fáceis para você, a partir do momento que você já tem construção, não só, né, da estrutura gramatical, mas você tem, né, adicionando a essa estrutura gramatical também uma parte de léxico, né, a parte lexical que nós chamamos, que é justamente a parte de vocabulário. Beleza? Então, olha só, o que eu quero de você agora? Tá? Você vai estar recebendo, então, junto aí no nosso material, junto com o reading, você vai estar recebendo junto com a aula, né, do reading, porque na verdade o reading você já tem no material em PDF da nossa unidade 2, você vai estar recebendo a tradução, e você vai estar recebendo também um áudio, tá? Que é justamente a transcrição desse texto, tá, pessoal? Vocês vão perceber que a velocidade, ela está um pouquinho mais lenta, porque eu diminuí justamente para facilitar um pouquinho a vida de vocês. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês, depois de assistir essa aula, que vocês peguem essa parte do áudio, que vocês possam escutar o áudio e escutar o áudio acompanhando a leitura de vocês para com o áudio. Tá? Para que vocês possam treinar mais uma vez, ó, o listening. Não adianta só a gente ler, não adianta só entendermos o texto, a gente também tem que trabalhar com a questão da pronúncia, mas para também trabalhar a parte de pronúncia e a fala adequada, a gente tem que treinar o nosso ouvido. Então não esqueçam de treinar o listening, alright? So, see you later in the next part. The next part is going to be the reading comprehension. So we are going to comprehend. Actually, we're going to do some exercises to comprehend all this part. Tá? O que eu falei, gente? Que na próxima sessão a gente vai trabalhar, então, justamente com aquelas perguntas que vocês têm desse textinho aqui. E aí, obviamente, eu vou trazer não só o gabarito, mas vai ser um gabarito comentado. Então, nós vamos trabalhar algumas especificidades daquelas questõezinhas ali, tá bom? See you in our next class. Bye, bye.